Amados irmãos e irmãs, uma abençoada terça-feira. Que o Senhor possa nos proteger e abençoar nesse dia. Hoje, dia de São João Bosco, presbítero. São João Bosco nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888. Sacerdote e verdadeiro profeta, educou os jovens para a vida cristã e os levou a adquirir competências e habilidades profissionais. De profunda espiritualidade, fundou os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. A celebração à sua memória possa nos motivar a auxiliar na formação humana e cristã da juventude. São João Bosco, intercedei por nós. Que nós possamos agora refletir as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gasto tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, levante. Ela levantou e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesse evangelho, nós observamos a história de 2 personagens em especial. Assim que Jesus chega do outro lado da margem, essa multidão começa a aproximar dele com curiosidade, assim como muitos de nós acabamos fazendo no nosso dia a dia. Muitas das vezes estamos acostumados a fazer nossa caminhada de fé tão acostumada com a mesmice
de ir à missa, de participar, de rezar, de fazer oração, mas esquece de se aprofundar mais, de ter intimidade com Cristo, de ter essa essência de espiritualidade junto de Cristo e principalmente ter fé. Nós estamos acostumados a ser rotineiros, vamos dizer assim. Enquanto nesse momento esses dois personagens chamam a atenção. Um deles vem e implora profundamente pela vida da sua filha. A minha filha está doente, o senhor podia me seguir. Jesus imediatamente começou a segui-lo. E as pessoas curiosamente foram aproximando, tocando, apertando e andando junto. Às vezes nós andamos assim, né? Querendo Cristo, mas tão acostumados com esse. É mais curiosidade, vamos dizer assim, o que eles estavam passando, né? Então, um determinado momento, aquela mulher que sofria hemorragia, ela pensou: se eu tocar no manto dele, estarei curada. Ela não queria ter curiosidade, ela não queria, ela já estava desesperada com tudo que acontecia na sua vida. O que ela só queria era a salvação, era ser curada daquela doença. E assim como o desejo dela era tão profundo e a fé dela era tão profunda que bastasse tocar no manto de Cristo para ser curada, o Cristo sentiu essa sensação, essa energia, essa força e fala: alguém me tocou. Todo mundo observa ele, os discípulos falam: claro, tá todo mundo tocando no Senhor e tudo. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, e continuou procurando. E quando ele olha ela e ela ajoelha aos pés, da mesma forma que Jairo fez, ajoelhando aos pés, implora e explica para ele toda a história. E ele fala: tua fé te salvou. Então, automaticamente ela é curada. E aí, seguindo essa caminhada, eles falando que a menina tinha morrido, ele entrando na casa, além da multidão que viu o milagre, agora passa a ser um processo de intimidade. Um processo de pessoas que necessitam do Cristo que entra na nossa casa, do Cristo que faz o milagre dentro da nossa casa. A oração que nós vamos buscar muitas vezes fora, agora está dentro de casa. Todo mundo que já não acreditava mais que a menina pudesse estar viva, Cristo chega e fala: Talita cum, levante, né? Acorde. E ela se levantou e começou a andar. Imagina a alegria desses pais que viram esse milagre acontecer. Muitas das vezes necessitamos do que os milagres aconteçam na frente das pessoas, ou então várias pessoas estão buscando. Mas que nós não façamos desse Cristo um fazedor de milagres, que nós façamos desse Cristo o nosso Salvador, que nós tenhamos fé nos seus ensinamentos, que nós possamos buscar cada dia mais aprofundar nas palavras do Evangelho e que através dele possamos curar todas as nossas feridas. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar nesse dia, que nós tenhamos um dia tranquilo, na proteção e na paz do Pai, pela intercessão de São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.